Filipenses, capítulo 4, versículos 2 até o versículo 9. Agora suplico a Evódia e Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. E também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Essa é a palavra do nosso Deus. Eu fiquei encantado como a Bíblia é um livro moderno. Esse texto especificamente, escrito há 2000 anos atrás, um texto que funciona perfeitamente para o tempo que nós vivemos. Assim como funcionou para os primeiros leitores, funciona para nós e continuará funcionando ainda enquanto Jesus não voltar. Assim como aqueles irmãos daquela igreja de Filipos, nós precisamos desesperadamente aprendermos a lidar com a falta de paz, seja ela interiormente, expressa por meio da nossa ansiedade e preocupação, medo desequilibrado, seja com a paz, a falta de paz exterior, a falta de paz nos nossos relacionamentos. É sobre isso que o texto fala. De maneira geral, o tema em que todos os versículos estão de alguma forma rodeando é a questão da paz, seja ela nos relacionamentos interpessoais, seja ela ligada ao nosso coração, a questão da paz interior, contrário à ansiedade. É sobre isso que Paulo está falando aqui, embora às vezes ele faça algumas aplicações que parecem, na primeira vista, fugir desse tema. Paulo está concentrando-se nessa temática, que não somente foi relevante naquela época, mas continua totalmente relevante hoje. Parece que somos a primeira sociedade que não sabe lidar com a nossa ansiedade, ou que tenta caminhos alternativos para lidar com ela, né? Talvez essa seja a diferença. Antigamente as pessoas, ou elas lidavam de maneira correta com a ansiedade, ou elas não lidavam. Hoje nós temos atalhos. Nós temos tentativas de não precisar lidar com a raiz do problema. Por isso esse texto se torna tão importante para nós, tão aplicável para os nossos dias. Mas eu quero começar no primeiro aspecto dessa questão da paz, que é a paz no âmbito das nossas relações interpessoais. É assim que Paulo começa falando aqui, quando ele diz para Evódia e Sintique, duas mulheres cristãs, que elas precisavam urgentemente resolver o desentendimento que havia entre elas. É assim que Paulo começa esse texto. Paulo diz no versículo 2, agora suplico, não é um pedido qualquer. Paulo está enfatizando a importância de que Evódia e Sintique, já que elas estão no Senhor, ou estavam no Senhor, elas deveriam resolver o seu desentendimento. Isso está no versículo 2. Paulo aqui demonstra muita seriedade no assunto.
Ele está dizendo para aquelas duas mulheres e ele enfatiza. Perceba uma coisa que eu gosto de enfatizar. A Bíblia não foi escrita em computadores ou em grandes cadernos com canetas facilmente, que você escreve facilmente. Não. O material era escasso, era caro, era difícil. Todo espaço nos papiros era precioso. Não era abundante assim. Portanto, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ou qualquer outro escritor bíblico, colocou certas informações no texto, quer dizer que elas tinham a sua relevância. E a gente não pode passar rápido demais sem dar a devida atenção para elas. Portanto, Paulo poderia ter dito, certo? Ele poderia ter dito, olha, eu suplico a Evódia e Sintique que resolvam o seu desentendimento. Acabou. Mas ele faz alguns acréscimos. Ele diz, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Ou seja, Paulo faz questão de nos lembrar e de relembrá-las que aquelas irmãs em Cristo de fato, eram cristãs, eram salvas, estavam no Senhor, que é uma expressão que toda vez que a Bíblia usa, ela está se referindo de pessoas verdadeiramente salvas, pessoas que foram enxertadas em Cristo. Ele está dizendo, irmãs, verdadeiramente irmãs, enxertadas no corpo de Cristo, estão no Senhor, estão vivendo em desunião, em desentendimento. E eu suplico que vocês imediatamente resolvam esse problema. Resolvam seu desentendimento, tendo em vista que vocês estão no Senhor, tendo em vista que vocês foram ligadas a um só corpo. Talvez se você está acompanhando essa série de mensagens do livro de Filipenses, você se lembra quantas vezes Paulo falou sobre união de propósito, união de mente, união no Evangelho. Quantas vezes Paulo já falou nesses poucos capítulos sobre essa temática. E mais uma vez, Paulo faz questão agora de aplicar num ponto específico de um problema que muito provavelmente era público, a ponto de Paulo ter que confrontar publicamente, já que essa era uma carta aberta, dizendo, Evódia e Sintique, tendo em vista que vocês estão no Senhor, resolvam o desentendimento que há entre vocês. Mas sabe o que é mais interessante ainda? A maneira como ele continua. Ele diz no versículo 3, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, até aqui, depois eu continuo. Percebe que a paz relacional no meio da igreja não é uma tarefa apenas daqueles que estão envolvidos no conflito. Estou dizendo isso porque é muito comum a gente achar que, diante de algum desentendimento entre irmãos, nós não devemos nos meter. Mas essa não é uma ideia bíblica. Jesus diz que quando alguém pecar contra você, você deve exortá-lo pessoalmente, mas se ele não ouvir, você deve chamar outros. Numa clara demonstração que a paz relacional no meio da igreja é problema de todo mundo. Eu vou mostrar isso mais para frente de novo. Mas o ponto é que Paulo diz para o seu fiel colaborador que ele deveria ajudar aquelas irmãs que estavam se desentendendo. É tarefa nossa, não apenas quando nós fazemos parte de um desentendimento, mas quando nós sabemos da existência de um desentendimento, auxiliar, ajudar, ministrar. E Paulo está chamando aqui aquele seu fiel colaborador para que ajudasse aquelas mulheres, para que contribuísse. Agora, olha só a justificativa que Paulo dá para que aquele irmão, fiel colaborador, ajudasse, para que aquelas mulheres resolvessem o seu desentendimento. Olha a justificativa. Inicialmente parece meio estranha, parece não fazer sentido. Olha o que ele diz no versículo 3. Pois elas, essas irmãs, Evódia e Sintique, trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. Então, vamos recapitular. Paulo está dizendo, resolvam o seu desentendimento,
meu fiel colaborador, ajude essas irmãs a resolverem seu entendimento. Por quê? Porque elas já trabalharam na propagação das boas novas comigo. Qual é o sentido? Qual é a ligação disso? Aparentemente, à primeira vista, parece não ter nada a ver uma coisa com a outra. Mas é aqui que mora um ensinamento importante. Paulo está tão preocupado, não somente em Filipenses, mas na maior parte das suas cartas, com a unidade da igreja, com a paz habitando nos nossos relacionamentos interpessoais. Sabe por quê? Porque a falta de paz e a falta de unidade e de comunhão entre nós afeta diretamente a propagação das boas novas. É por isso que Paulo fala aqui, irmãs, resolvam. Meu fiel colaborador, ajude essas irmãs a resolverem rápido. Por quê? Porque elas já trabalharam na propagação do Evangelho, mas agora essa propagação do Evangelho está sendo atrapalhada, maculada, dificultada, porque há desunião entre vocês. Como que vocês vão falar de um Deus da paz? E como vocês vão falar que vocês são um só corpo? E vão se chamar de irmãos quando há desentendimento entre vocês? Esse desentendimento é público. Isso prejudica a propagação das boas novas. Como alguém que já esteve envolvido em falar do Evangelho da paz pode estar tolerando desentendimento? Como vocês podem estar brigando entre si? Como que o Evangelho está sendo corrompido ao ser proclamado quando há isso entre vocês? É isso que Paulo está dizendo, por isso que ele conecta uma coisa a outra. Resolvam isso imediatamente, e meu fiel companheiro, ajude essas irmãs a resolverem, porque elas já trabalharam outrora na propagação do Evangelho, e hoje isso está sendo prejudicado porque há desentendimento, a falta de paz, a falta de união entre vocês. Da mesma maneira, irmãos, se nós queremos proclamar um Evangelho que seja claro, e que nós não estejamos contradizendo aquilo que pregamos com as nossas desuniões, nós devemos nos atentar para a saúde dos nossos relacionamentos interpessoais dentro da igreja. Se queremos que o Evangelho seja pregado de maneira honesta, limpa e clara, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos com urgência. Permitir desunião, permitir desentendimento, permitir falta de paz reinando em nosso meio, tem prejudicado a proclamação do Evangelho. Não só naquela época, mas hoje também. Quando as pessoas veem e ouvem falar de que a gente está brigando e se desentendendo o tempo todo, e elas ouvem a nossa pregação, elas nos chamam de hipócritas. E o problema não é porque nós somos hipócritas mesmo. O problema é que as pessoas se fecham para ouvir o Evangelho porque as nossas atitudes estão falando mais alto do que a nossa pregação. E Paulo leva isso muito a sério. E ele continua dizendo que também essas irmãs foram colaboradoras juntamente com Clemente e com outros colaboradores, cujos nomes de todos esses, Evódia, Síntica, Clemente, esse colaborador e outros, estavam escritos no livro da vida. Qual o sentido que isso faz? Em outras palavras, Paulo está dizendo, o nome de todos vocês está escrito no mesmo livro, todos vocês são salvos em Jesus Cristo, para toda eternidade, um nome está abaixo do outro, porque há desentendimento entre vocês, vocês fazem parte do mesmo grupo. E pulando o versículo 4, que eu vou falar dele mais para frente, no versículo 5 ele expande essa necessidade urgente de paz entre nossos relacionamentos, quando ele diz que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Está vendo a preocupação de Paulo na coletividade? Ele não está preocupado que nós meramente sejamos amáveis. Ele está preocupado que todos vejam que nós somos amáveis em tudo que nós fazemos.
Por que ele está preocupado com isso? De novo, porque Paulo, como um bom missionário, está preocupado com a proclamação do Evangelho. E se nós não somos amáveis em tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos fazendo um desserviço na proclamação do Evangelho. Nós talvez estejamos pregando alguma coisa com a nossa boca e talvez despregando com a nossa falta de amabilidade. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que vocês fazem. E ele conecta de novo com o Senhor quando ele diz: lembre-se de que o Senhor virá em breve. Ou seja, a urgência de sermos amáveis e de vivermos em paz uns com os outros é porque o Senhor em breve virá. Nós estamos em missão agora. A nossa missão está prestes a acabar quando o Senhor voltar. E até lá nós precisamos que todos vejam que somos amáveis. E até lá todos precisam ouvir do Evangelho e não serem atrapalhados por conta das nossas desuniões, dos nossos desentendimentos. Em breve virá o Senhor. E antes que você pergunte assim, nossa, mas esse texto foi escrito há 2000 anos atrás e Jesus ainda não voltou. Paulo estava enganado quando ele achava que Jesus viria em breve, mas ele ainda não voltou. Será que ele vem em breve mesmo? 2000 anos depois, não parece pouco tempo. Deixa eu se você não sabe, te explicar uma coisa. Quando a Bíblia fala de escatologia, né, embora não existe essa palavra na Bíblia, esse é um termo que a gente usa para falar da doutrina do final dos tempos. E escatologia não necessariamente tem a ver com o futuro, embora às vezes a gente ache, né? Escatologia tem a ver só com o futuro. Mas sim com o fim dos tempos, que é inaugurado na própria vinda de Jesus a este mundo. E é isso que é interessante, o povo de Israel no Antigo Testamento estava aguardando escatologicamente, né, aquilo que estava ligado ao fim dos tempos, algumas coisas acontecerem. Eles estavam aguardando a vinda do Messias, eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo. Jesus vem, o Rei vem a este mundo, vive a nossa vida, morre, ressurge, é assunto aos céus, o Espírito Santo é enviado, ou seja, todos esses eventos escatológicos foram cumpridos no Novo Testamento, quando Jesus vem. Então, quando Paulo diz, e outros, que o fim, ou que a volta de Jesus está próxima, é no sentido de que todos os eventos escatológicos que antecederam a volta, a segunda vinda do Messias, já aconteceram. Nesse sentido, nós aguardamos então, tão somente a volta de Jesus, porque os outros eventos já aconteceram. Paulo não estava falando que faltava 5, 10, 15, 50, 100 anos. Paulo está dizendo, na perspectiva de que todos os eventos escatológicos anteriores à segunda vinda de Jesus já aconteceram, só resta isso acontecer. Portanto, se mexam. Breve virá o Senhor. Paulo não estava enganado. E tampouco Paulo estava datando a volta de Jesus. Porque o próprio Jesus diz que isso não deveria ser feito. Portanto, a questão da paz reinando em nossos relacionamentos interpessoais é uma questão de urgência e está totalmente ligada à nossa tarefa da proclamação do Evangelho. Mas Paulo vai além. E é interessante como ele conecta essas coisas, porque se a proclamação do Evangelho está ligada à maneira como nós vivemos em união e paz uns com os outros, a paz interior, agora falando do conceito mais interno, dentro de nós mesmos, obviamente, está ligada ao conceito da paz entre nós. Porque se nós não temos paz interior, nós não teremos paz uns com os outros. Por isso que Paulo conecta essas duas coisas no mesmo texto. E agora ele começa a falar não mais de relacionamentos interpessoais, mas daquilo que está ligado interiormente. Olha só o versículo 4. Ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Ele já não está falando mais de relacionamento, mas ele está falando de algo que deve existir em nós mesmos, a fim de que nós tenhamos paz uns com os outros. Agora,
Certamente você já me ouviu repetir isso várias vezes nessa série. Paulo, quando escreve Filipenses, essa é uma carta que é conhecida como uma carta da alegria. Paulo repete essa palavra e essa ideia várias e várias vezes nesses 4 capítulos. Só que algo que a gente não pode esquecer é que Paulo está escrevendo essa carta da alegria preso, injustamente, em Roma por causa da proclamação do Evangelho. E é por isso que ele está preso. E ele diz que ele se alegra por estar preso, porque mesmo preso, o Evangelho alcançou lugares que de outra forma não alcançaria. E que toda a guarda pretoriana já tinha ouvido falar do Evangelho por meio de Paulo na prisão. E ele se alegra por isso. E ele diz então para aqueles primeiros leitores, alegrem-se também, sempre. Sempre, em todas as circunstâncias. Seja você preso ou livre, seja você doente ou saudável, esteja você com a sua família ou separado dela. Paulo está escrevendo para a gente em sofrimento. Os irmãos da igreja de Filipos estavam passando por perseguição também. E Paulo está encorajando que aqueles irmãos estivessem alegres em todas as circunstâncias. Agora, olha que interessante. Não por causa das circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Porque a alegria daqueles irmãos e a nossa alegria não está depositada ou não deve depender das circunstâncias nas quais estamos inseridos. Por isso que Paulo faz um adendo, ele diz, alegrem-se sempre, ou seja, sempre em todas as circunstâncias, mas no Senhor. E por isso que a alegria sempre é possível, porque o Senhor estará sempre conosco. Porque Paulo já disse que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. E se o amor de Deus em Cristo nada pode nos separar, então nós podemos ser sempre alegres, porque o amor de Cristo nós não podemos perder. As circunstâncias podem mudar. E se a nossa alegria estiver depositada no sucesso, seja lá em que área for, ou em alguma circunstância que nos é favorável ou confortável, nós nunca teremos paz interior e nós nunca teremos alegria. Por isso que Paulo dá ênfase nesse tópico, em toda a carta de Filipenses, e aqui nesse versículo ele reenfatiza novamente, quando ele diz, e eu digo novamente, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Sem isso, irmãos, novamente, a nossa proclamação do Evangelho será prejudicada. E, infelizmente, muitas vezes a gente tem pregado um Evangelho triste. Não o Evangelho, mas nós acabamos por transparecer uma coisa triste. Parece que ser cristão é abrir mão da alegria. Às vezes a gente ouve alguns testemunhos, a pessoa falando da sua vida antes de Cristo, enche a boca, enche os olhos, parece que a pessoa tem saudade daquela época boa, e de repente a pessoa fala, agora eu conheci Jesus, e eu nunca fiz mais nada alegre na minha vida. Agora eu vivo essa vida aqui, medíocre, de nãos e nãos, para tudo. Agora eu sou cristão. Sou infeliz com Jesus. Paulo nunca viu o cristianismo desse jeito. Muito pelo contrário, a nossa alegria diante de circunstâncias adversas como a que Paulo está passando é um dos chamarizes mais eficazes para o Evangelho, que leva as pessoas a perguntarem, por que vocês estão alegres? Seus familiares estão sendo colocados como tochas para iluminar Roma, como que vocês estão alegres? Como que vocês cantam hinos? Existe alguma coisa muito louca em vocês, eu quero saber que droga é essa. Quando Paulo se preocupa com a nossa alegria, ele não está preocupado apenas conosco, ele está preocupado com a mensagem que nós estamos proclamando. E Paulo está, sobretudo, preocupado com a glória de Deus. Lembre-se, aonde nós encontramos a nossa alegria, nós estamos louvando. Quer pense você que está fazendo ou não. Lembra do John Piper?
quando ele escreveu que Deus é mais glorificado em nós quando somos mais alegres e satisfeitos nele. Porque quando nós encontramos alegria em Deus, nós estamos valorizando a Deus. É por isso que a teologia da prosperidade é tão ruim. Porque a teologia da prosperidade me faz louvar os presentes de Deus e não o Deus dos presentes. E é fácil louvar um Deus que te dá tudo o que você quer, que te dá casa, que te dá carro, que te dá saúde. É fácil, porque na verdade, no final das contas, você está louvando a validade dos presentes. Mas e quando Deus te tira tudo isso, como no caso de Jó? Quando Deus te tira as riquezas, a saúde, a família, e você encontra alegria e você adora mesmo assim, o valor desse Deus é magnificado, é manifesto. E Paulo está preocupado com isso. Sim, com a nossa alegria também, mas a nossa alegria serve a um propósito maior. A nossa alegria ajuda na proclamação do Evangelho, a nossa alegria ajuda a manifestar o valor que Deus tem, a pérola de grande valor. Percebe que Paulo, como missionário, ele quase nunca nos dá alguma instrução que esteja desconectada da nossa missão. Até a nossa paz e alegria interior estão conectadas com a nossa missão. E então agora o versículo 6, nós entramos naquilo que é o centro dessa mensagem. Talvez o versículo mais conhecido desse texto, mas não se engane, a familiaridade com ele muitas vezes é um problema. Nós estamos cansados de falar e de escutar sobre esse versículo, mas talvez estejamos totalmente despreparados, inaptos a aplicá-lo. Ele diz no versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em outra versão diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aqui eu quero fazer um destaque a coisa alguma. Porque a gente vive numa época difícil nesse sentido. Não vou gastar muito tempo aqui, até para não criar muitas polêmicas desnecessárias. Mas existem filmes até infantis, que muitos adultos gostam de assistir, que têm nos contado uma narrativa de que a ansiedade é boa. Em muitos casos, a ansiedade nos move em direção à realização de algumas coisas. A ansiedade já foi vista como um problema a ser combatido por outros meios, além dos bíblicos, mas hoje elas têm sido tratadas até como, em algumas circunstâncias, como uma coisa boa. Já ouvi pessoas várias vezes dizendo, olha, ansiedade, tudo bem, a Bíblia fala que é pecado, mas assim, eu acho que nem sempre. Tem algumas coisas que é bom a gente ficar ansioso. No sentido de preocupado, tá? Esse sentido. Ansiedade enquanto preocupação. Mas não fique com a minha palavra, tá bom? O apóstolo Paulo está dizendo, não vivam preocupados com coisa alguma. É ele que está dizendo. Coisa alguma. Se você quiser encaixar algum adendo aqui, faça por sua conta e risco. Eu não vi nenhum. Mas ele dá um antídoto aqui. Ele diz, não ande ansioso, não viva preocupado, mas tem uma solução. Se você se preocupa, se você está ansioso, que geralmente é a nossa condição, Paulo dá um antídoto. Mais de um, mas eu quero falar do primeiro. Ele diz, orem a Deus. Ok, mas aí você fala, não, pastor, tá bom, mas eu já sei disso. Mas eu vou falar bem a verdade. Muitas vezes eu oro enquanto eu estou ansioso, mas eu não percebo, assim, muita mudança prática. Eu termino a oração e ainda estou ansioso. E eu continuo ansioso nos dias depois. Pastor, parece que não sei se funciona muito bem esse negócio. E às vezes a gente fica desacreditado de que esse conselho de fato funcione. Mas Paulo diz, não é uma oração qualquer que combate a ansiedade. Ele diz como isso deve ser feito.
Ele diz, orem a Deus, primeiro, pedindo aquilo de que precisam. Algo interessante aqui, quando você ora aquilo que te deixa ansioso, quando você aprende a nomear e identificar isso, você passa pelo primeiro processo de se livrar da ansiedade, que é reconhecê-la. Muitas vezes pessoas sofrem de ansiedade por estarem pensando em tantas coisas, mas elas não conseguem ter clareza do que é que está deixando elas preocupadas ou ansiosas. Muitas vezes isso acontece. Nossa, eu sou tão ansioso, mas por quê? E a pessoa não consegue explicar. Ela não consegue identificar a razão. Quando a gente tem que orar por isso, já é o primeiro cenário em que a gente para conscientemente pensar sobre o que é que está me deixando ansioso e preocupado. É a primeira coisa. A segunda coisa, ao pensar e identificar isso, eu preciso reconhecer a minha limitação. Eu preciso reconhecer a minha dependência. Por isso eu oro pedindo. Porque se eu fosse autossuficiente, eu não precisaria orar. Eu resolvi o problema. E esse é um dos problemas da ansiedade. A ansiedade repousa em nossos próprios esforços. A gente fica ansioso porque a gente sempre acha que a gente pode dar um jeito, que a gente pode resolver. Mas se a gente perceber que a gente é incapaz e dependente, né? A gente ora. E isso, de novo, traz glória a Deus, porque a gente não só ora reconhecendo para o vento, mas a gente ora diante de Deus e para Deus, porque reconhece que Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Portanto, as nossas orações, feitas com súplicas diante de Deus, dizendo, Deus, eu estou necessitando disso. Isso não ajuda nada a Deus. Deus sabe o que vai no nosso coração antes mesmo que a gente fale. Essas orações não são para Deus que nós fazemos. Quer dizer, são direcionadas para Deus, mas Deus não precisa delas. Essas orações servem para nós mesmos. Porque na medida que eu coloco diante do trono da graça as minhas necessidades, eu estou reconhecendo que eu sou carente, que eu preciso e eu não sou autossuficiente e que eu reconheço em Deus a fonte de tudo aquilo que eu preciso. E Deus é glorificado com isso. E eu, por sua vez, sou muito beneficiado porque eu percebo que eu tenho primeiro um Pai que está sempre pronto a me atender muito mais do que eu consigo pedir, muito melhor do que eu posso pedir. Que eu sou limitado, e isso faz muito bem reconhecermos com frequência que nós somos seres muito limitados. Isso traz glória a Deus. Pedir, eu acho engraçado que às vezes a gente quer ser espiritual demais, e a gente às vezes diz assim, olha, hoje, como Deus tem feito tantas coisas boas para nós, hoje não vamos pedir nada, vamos só agradecer. Às vezes numa tentativa de dizer, olha, agradecer parece que traz mais glória para Deus. Isso não é verdade. Quando nós pedimos, quando nós clamamos, quando nós suplicamos, quando nós intercedemos, nós estamos dizendo, Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor, e o Senhor é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Isso traz glória a Deus. Mas até aqui, você poderia pensar, ok, pastor, mas eu já faço isso. Quando eu estou ansioso, eu nomeio aquilo que eu estou ansioso, eu reconheço a minha dependência, eu oro, eu clamo a Deus para que Ele atue naquela situação, mas só isso não tem funcionado muito. E eu imagino que não. Se você parar aqui, eu consigo imaginar que talvez isso não ajude você com a sua ansiedade. É parte do caminho. E por que isso? Porque às vezes nós oramos pedindo coisas para Deus e nós ficamos ansiosos por esperar que Deus responda no tempo que nós queremos e aquilo que nós pedimos. Isso pode gerar ansiedade. Deus, eu estou orando há 1 mês, 1 ano, 4 meses e 3 dias por um novo emprego e até agora nada, Senhor. Eu estou ansioso na minha oração de pedir isso para o Senhor de novo. E esse é o problema com essa tradução. E eu quero falar isso com muito cuidado, irmãos. Todas as traduções
que nós temos são boas traduções. Pessoas estudiosas fizeram essas traduções, ok? Não quero gerar nenhuma desconfiança na tradução que você tem em mãos. São boas e confiáveis, ok? Mas o meu papel aqui, enquanto pastor dessa igreja, é estudar as traduções e estudar o texto bíblico na sua língua original e entender o que está lá e tentar trazer o significado daquilo que está lá. E eu acho que o tradutor desse versículo, ele foi um pouco infeliz na maneira como ele traduziu, embora isso tenha lá a sua possibilidade, e não está errado como ele, não como ele traduziu, mas não está errado a ideia. A ideia é a seguinte, né? Orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então ele está falando assim, a oração de vocês ela deve ser composta de, em primeiro lugar, petição, você pede a Deus por aquilo que está ansioso e preocupado, e depois você agradece por tudo aquilo que Deus já fez. Então você olha para o passado e você percebe aquilo que Deus já fez no passado, e isso deve te motivar, de uma certa forma, a acreditar que esse mesmo Deus que cuidou você no passado, ele vai cuidar de você no presente e no futuro. Sim, não é uma ideia ruim, não é uma ideia que não aparece em outros textos bíblicos, mas não é a ideia desse texto. Por exemplo, a expressão no final do versículo 6, por tudo que ele já fez, não está no texto grego. Foi acrescentado na Bíblia. Calma. Quando um tradutor vai fazer o seu papel de traduzir o texto bíblico, ele precisa comunicar a ideia. Porque a tradução não é um processo fácil. Então ele tenta pegar a ideia e que palavras e que frases eu poderia expressar essa ideia nessa língua. Então é isso que o tradutor tentou fazer. Mas a Revista e Atualizada traduz esse texto melhor. Ela diz que nós deveríamos suplicar a Deus, que nós deveríamos apresentar a Deus as nossas petições com ações de graças. Não são coisas separadas. Não são duas orações diferentes. Primeiro eu peço e depois eu agradeço numa tentativa de lembrar tudo que Deus já fez no passado. Isso não tem no texto bíblico. E a Revista Atualizada me parece que consegue transmitir melhor a ideia, e esse é o segredo de lidar com a ansiedade. Por isso que eu estou gastando esse tempo explicando isso. Porque o que Paulo está dizendo é que quando nós formos pedir e suplicar a Deus por aquilo que nos torna preocupados e ansiosos, imediatamente, junto com esses pedidos, nós devemos agradecer o Senhor. E talvez até por isso que é meio estranho, né, você já agradecer por algo que você está começando a pedir. Deus nem fez nada ainda, mas você já está agradecendo. Nos parece uma ideia estranha. E talvez por isso que o tradutor aqui na revista, na Nova Versão Transformadora, traduziu desse jeito, porque ele achou que talvez fizesse mais sentido. Mas do ponto, pelo menos na interpretação que eu faço do que o apóstolo Paulo está querendo ensinar, é que nós só bateremos na raiz da ansiedade quando nós aprendermos que com as nossas petições nós devemos agradecer antes mesmo que Deus faça alguma coisa e nos responda. Por quê? Porque o segredo para a paz, para o descanso das nossas almas, está em confiar que a bondade e a sabedoria de Deus conduzem a nossa vida. E que se Deus nos responder, espere. E que se Deus nos responder, não. E que se Deus nos der o exato oposto daquilo que nós estávamos pedindo. Deus, o meu trabalho é horrível. Eu quero um novo emprego. E Deus vai lá e te deixa desempregado. E aí, o segredo é que enquanto eu oro pedindo, Deus, um novo emprego não seria uma má coisa. Mas ao mesmo tempo eu agradeço, eu digo, Deus, o Senhor sabe. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E o seu não será o melhor não que eu posso receber. Que o seu espere, ou que o seu sim, é um sim ou um não, ou um espere de um pai que daria tudo para o seu filho, se o seu filho soubesse tudo que o pai sabe. Portanto, os nãos que o Senhor me dá são nãos de amor, são nãos de graça, são nãos de sabedoria.
Por isso eu posso pedir agradecendo ao mesmo tempo. E isso põe remédio à nossa ansiedade. Por quê? Porque se eu oro, Deus, eu estou muito preocupado com a minha saúde. Eu queria muito que o Senhor restaurasse a minha saúde. Estou pedindo, mas Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque se o Senhor não me der saúde, o Senhor continua me amando, o Senhor continua sendo sábio, o Senhor continua conduzindo a minha história. E eu sei que se o Senhor não me der saúde, talvez seja porque a saúde para mim não seria o melhor. Talvez não, tenho certeza. Eu estou pedindo, de fato, eu estou expressando aquilo que meu coração anseia, mas com graças eu estou dizendo, o Senhor sabe mais. Que seja feita a sua vontade, não a minha, e por isso eu agradeço. Se orarmos desse jeito, irmãos, certamente nós lidaremos muito melhor do que temos lidado com a ansiedade. Não vivam preocupados, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, com ações de graças. Então, aí vem a parte que nós gostamos. Vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, quando vocês aprenderem a orar assim, vocês vão não conhecer, não saber de ouvir falar, vocês vão experimentar uma paz que a racionalidade não explica. Porque quem você conhece que explica um homem preso injustamente pela causa do Evangelho, que passou por inúmeros naufrágios e outras coisas, poder ser um homem em paz, poder ser um homem alegre? Quem explica isso? E é justamente esse o ponto do apóstolo Paulo. Quando nós experimentamos essa paz que excede, que extrapola todo entendimento, nós acabamos virando como uma grande placa que aponta para o Evangelho. Porque quando o mundo olhar para nós em meio às nossas tribulações e dificuldades e nos enxergar em nós paz, a paz que eles não enxergam nos milionários, nos famosos, nas autoridades, nas pessoas mais ricas deste mundo que precisam sobreviver com remédios porque não estão em paz nunca. E quando o mundo enxerga em nós pessoas que estão vivendo em tribulações e dificuldades como qualquer outro, mas pessoas em paz, uma paz que excede todo entendimento, então elas têm algum sinal alguma investigação precisa ser feita. Paulo está dizendo, vocês vão experimentar essa paz que vai além de toda a razão, quando vocês conseguirem expressar as preocupações de vocês por meio das petições com ações de graças. E então ele vai concluir esse texto quando ele diz, por fim, irmãos, eu quero lhes dizer só mais uma coisa. No final do sermão que o pastor fala, olha, só mais uma coisinha. E aqui está o segundo grande segredo para que nós alcancemos essa paz interior. O primeiro segredo é essa oração com petições e ações de graças. O segundo está na palavra concentre-se em tudo o que é, e aí eu já leio o resto do texto. Concentre-se. Tem um texto muito interessante, é um paralelo interessantíssimo, e a Bíblia é muito rica por conta disso. Jesus, lá em Lucas 10, ele está falando com duas irmãs, Marta e Maria. Naquele contexto, Maria está aos pés de Jesus, concentrada, focada nele. Mas Marta, o texto diz que ela está preocupada com muitas coisas. Ela quer servir a Jesus, Jesus é certamente uma das preocupações de Marta. Marta está preocupado em que a casa esteja limpa, Marta está preocupado com a comida não queimar no fogão. Estou brincando, tá? Não tinha fogão, mas estou dizendo, Marta estava preocupada com muitas outras coisas. E aí Jesus olha para Marta e ele usa a palavra grega para ansiedade e preocupação, que tem a ideia de você estar
não focado, mas de você estar disperso, pensando e olhando para muitas coisas. Ele diz: Marta, você está preocupada, você está ansiosa com muitas coisas. Você está dispersa, Marta. Mas Maria está focada em uma só coisa. Maria está focada em mim. E ela escolheu a melhor parte. Marta, você está pensando em muitas outras coisas e eu sou uma delas, Marta. Eu sei que eu sou uma delas. Eu sei que você quer me servir bem, Marta. Eu sou uma das coisas que você está preocupada, mas esse é o problema, Marta. Você tem que aprender a se concentrar, a focar. E sabe esse negócio que a gente fala de que é que o meu problema é que eu sou focado em muitas coisas? Não, usa a palavra focado. Não existe focado em muitas coisas, tá bom? Focado é uma coisa só. Mais de uma coisa é dispersão e não foco. E quando Paulo, muito parecido com o que Jesus está falando, lá no episódio com Marta e Maria, Paulo diz, dentro desse contexto de ansiedade, ele diz: concentrem-se. O problema de vocês é que vocês estão dispersos. O problema de vocês é que vocês estão olhando para lugares errados. Vocês estão pensando nas coisas erradas. E aqui não é o conselho que o mundo dá para lidar com a ansiedade. Você está pensando muito nisso, não pense em nada. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós temos que pensar, mas nós temos que pensar naquilo que é certo. Nós temos que concentrar a nossa atenção. E o que Paulo nos chama a concentrar a nossa atenção? Olha para essa lista. Aquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, que é excelente e digno de louvor. Que coisa você conhece que tem todas essas características? Faça o teste. Que coisas que você conhece que reúne todas essas características? Eu vou te dar uma ajuda. Quem certa vez disse que era o caminho, a verdade e a vida? Que muitas vezes diz: em verdade vos digo. Quem que é nobre, real, majestoso de fato, rei, acima de todos os reis, verdadeiramente nobre? Quem é correto ao extremo, em que nele não há nada incorreto, nada injusto? Quem é puro, onde nele não pode ser achado nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum pecado? Quem é amável ao ponto de se entregar por aqueles que estavam o negando, o traindo, cuspindo, o abandonando? Quem consegue amar desse jeito? Não dando a vida apenas pelos amigos, mas pelos inimigos? Quem você conhece assim? O que é admirável ao extremo? O que é excelente e digno de todo louvor? Quem você conhece assim? É isso que Jesus está falando para Marta. Marta, Maria encontrou alguém para se concentrar, Marta. Não desconcentre ela. Não tire a atenção dela. Não desfoque. Concentre-se naquilo que é principal. Jesus é para onde nós devemos olhar. A história do Evangelho, que de fato é verdadeira, é nobre, é correta, é puro, é amável, é admirável, que é digno de louvor, é a história para a qual nós devemos nos direcionar e focar nos momentos de ansiedade, de crises, de preocupações. Porque Paulo escreveu em Romanos 8, se Deus deu para vocês Cristo e entregou Cristo no lugar de vocês, quanto mais não daria para vocês todas as demais coisas. Ou seja, por que vocês estão preocupados? Se nem perigo, nudez, espada, morte ou vida podem separar vocês do amor em Cristo, por que vocês estão preocupados? Se em tudo vocês são mais do que vencedores, por que vocês estão preocupados? O segredo é que nós estamos olhando para os lugares errados. Nós não estamos nos concentrando.
E aí então Paulo rapidamente diz, olha, depois de tudo que eu disse, depois de todos os ensinamentos que eu dei para vocês, Paulo não é covarde aqui de falar, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, Paulo diz, continuem a praticar aquilo que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram de mim e me viram fazer, façam isso. Querem saber por onde começar? Me imitem. Me imitem, eu estou aqui preso, eu estou algemado pela causa de Cristo e eu estou em paz. E eu estou alegre. E eu estou escrevendo uma carta cheia de alegria diante das situações que eu estou. Eu estou em paz. Uma paz que excede todo entendimento. E aí o texto termina de uma maneira gloriosa. Então ele diz, então, não somente a paz de Deus estará conosco, mas o Deus da paz estará com vocês. Não é uma mera paz qualquer, é o Deus da paz, e isso é que deve preencher os nossos corações. Esse Deus que envia o seu Filho para fazer paz conosco. Uma paz que não só é entre nós e Deus, mas uma paz que atravessa as barreiras horizontais, interpessoais, relacionais. Uma paz interior, de eu não precisar me preocupar com as coisas, com as contas, com as doenças, com os novos governantes. Paulo está dizendo, esse Deus da paz, o próprio, estará com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós andamos ansiosos, preocupados. Muitas vezes nós não desfrutamos da paz, nem interiormente e também nem exteriormente. Os nossos relacionamentos são afetados também, Pai, com as nossas ansiedades, com as nossas inquietudes. Muitas vezes temos permitido desentendimento entre nós, da mesma maneira que Evódia e Sinti, que é aquela igreja. Mas louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos deu um caminho. Em primeiro lugar, um caminho que o Senhor mesmo percorreu para nos dar paz, paz com o Senhor por meio de Cristo. Mas um caminho em que nós podemos ir correndo diante do trono da graça, suplicando, trazendo as nossas questões ao Senhor, com ações de graças, reconhecendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós também podemos e somos exortados a nos concentrarmos em tudo aquilo que é verdadeiro, puro, amável, digno de louvor. Nós podemos nos concentrar no Senhor Jesus, que é nos revelado em Tua palavra. Deus, mas talvez para muitos de nós nada disso seja uma novidade. Mas mesmo assim, talvez estejamos distantes de aplicarmos isso. Por isso, ajuda-nos. Nós queremos ser bons perfumes do Senhor, ao vivermos em paz em um mundo cheio de ansiedade e preocupação. Queremos que isso se torne um meio de compartilharmos a fonte da nossa paz, a fonte da nossa alegria, a fonte da nossa unidade, que é o Senhor, o Deus da paz, o Deus da glória. E assim, Pai, ó Trindade Santíssima, conduza-nos nessa semana, a fim de vivermos essas realidades que nós ouvimos aqui na Tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus, que é infinita e que é grandiosa, que o amor do Senhor, que é derramado em nossos corações de maneira totalmente imerecida, que o ministério do Espírito Santo, com os dons e o fruto que Ele tem gerado em nós, façam diferença em nossa semana, em nossa vida, para a glória do Teu nome. Pois é no nome do Senhor que oramos. Amém.